Olá a todos e todas, eu sou Juliana Schreiner, aluna do curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês do IFRS Campos Feliz e vou apresentar o trabalho Língua Materna e Estrangeira, Dicotomia ou Entrelaçamento, uma análise discursiva dos modos de dizer do sujeito descendente de imigrantes alemães. Este trabalho pretende problematizar a dicotomia que se faz entre língua materna e língua estrangeira. Para realizar esse tipo de análise, nós tomamos como base o escopo teórico-metodológico da análise do discurso de linha francesa fundada por Michel Pechet. Por isso, é importante de início explicitar alguns conceitos que perpassam o trabalho com a análise do discurso. A começar então por língua, que é entendida pela AD como entrelaçada à exterioridade. É o lugar material em que os sujeitos produzem diferentes efeitos de sentido. E esse sujeito é constituído a partir da interpelação ideológica e da inscrição em uma ou mais línguas. A gente entende, então, que é um sujeito constituído pela linguagem. Outra noção bem valiosa para a elaboração dessa pesquisa é a de corporeidade discursiva, apresentada por Ayub, que é definida como um lugar no qual o sujeito é inscrito e se inscreve para poder dizer. Ou seja, a corporeidade discursiva faz parte do sujeito, e essa corporeidade se rearranja quando existe o contato com uma estrangeiridade. Como o objetivo do trabalho é estudar o funcionamento das línguas na constituição da subjetividade, importa pontuar que, assim como nos diz Corazzini, é preciso questionar a oposição língua materna e língua estrangeira, pois toda língua é, ao mesmo tempo, o lugar do repouso e o lugar do estranhamento, o lugar da interdição e o lugar do gozo. Para observar esse processo discursivo, nós consideramos a região na qual o IFRS Campos Feliz está inserido, ou seja, uma comunidade com elevado número de descendentes de imigrantes alemães. Isso porque importa aqui saber como esse contexto linguístico e histórico constitui os sujeitos em seus modos de dizer e de se posicionar frente a essas condições de produção. Portanto, para a realização da análise discursiva, foi realizada entrevista semi-estruturada via Google Meet com um sujeito descendente de imigrantes alemães. A partir da conversa durante a entrevista, nós selecionamos alguns trechos ou sequências discursivas desse sujeito descendente de imigrantes alemães. A primeira delas é: na verdade, eu considero o português como primeira língua, o alemão o dialeto segunda língua e o inglês a terceira. Mas o dialeto eu não falo. Assim, se eu precisar falar, eu vou falar. Mas eu não falo em casa, por exemplo. Só a minha mãe fala em alemão e eu respondo tudo em português. Isso vai automático. Isso acontece também na casa da minha sogra. Eles falam em alemão, eu respondo tudo em português. Existe uma comunicação. A gente se entende, né? A comunicação existe, mas eu não respondo em alemão. Porque eu não sei. A partir dessa primeira sequência discursiva, nós podemos elencar algumas percepções. Primeiro, que a entrevistada ela assume o português como língua materna, mas a língua que a mãe fala é o alemão. Isso por si só já nos permite sinalizar uma contradição em relação àquilo que a gente chama de língua materna. A maior identificação com o português provém, então, da inserção desse sujeito no contexto social, da relação dessa entrevistada com as condições de produção do seu discurso. A gente pode perceber também um determinado posicionamento da entrevistada em relação à concepção de língua, que para ela é aquela que serve para comunicar, é aquela que acontece quando existe uma comunicação. Se nós considerarmos que aprender uma língua é buscar o diferente, o outro, fica mais fácil entender a relação intrínseca entre a língua materna e a língua estrangeira. E ainda, como nos diz Corazzini, se postularmos o sujeito cindido, descentrado, inconsciente, habitado pelo outro, e a linguagem enquanto heterogênea, só podemos postular momentos de identificação em movimento constante e em constante modificação. Dando continuidade às sequências discursivas destacadas da entrevista, a segunda é: nós aqui em casa, eu e a minha irmã, a gente entende, mas a gente não fala. E sempre foi falado assim: vamos falar em alemão, porque daí as crianças não entendem, né? Só que depois de um tempo a gente começou a entender e aí não tinha mais como esconder.
A terceira sequência, eu acho também que talvez seja um bloqueio até da escola, porque quando a gente ia para a escola era uma coisa assim, vai falar em alemão é feio, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. A gente tinha vergonha de saber falar ou de entender. Ninguém falava na escola. Essas sequências discursivas 2 e 3, elas reforçam uma ideia de castração. A entrevistada diz não saber por que ela não fala alemão, apesar de entender, mas ao longo da entrevista ela comenta que na escola era feia, ela tinha vergonha, e em casa era a língua dos adultos. Então, novamente, citando Coracini, a gente pode dizer que falar ou escrever, ler ou ouvir em qualquer língua significa produzir sentido, e isso só se dá a partir da história de cada um, das vozes, experiências, reflexões, outras leituras, discussões, valores, crenças que pouco a pouco vão constituindo e alterando a subjetividade. A quarta e última sequência discursiva é: tem coisas que eu não consigo. Chega um momento que eu não consigo falar em português porque eu só lembro como é em alemão. A partir dessa última SD, a gente pode afirmar a insuficiência de tentar categorizar ou assumir as línguas como se fossem unidades delimitadas sem relação umas com as outras. A gente pode inclusive questionar se a língua materna da entrevistada é considerada por ela o português, por que algumas palavras só lhe vêm em alemão? A respeito disso, e citando Celada, a gente pode dizer que a inscrição de um sujeito numa ordem linguística implica no reconhecimento de que no entremeio ele se inclui ou dá continuidade à sua inclusão no simbólico, se dizendo mediante modos que podem ir na contramão de qualquer projeção de homogeneidade. As nossas análises iniciais apontam, então, que a constituição do sujeito se dá pela inscrição em duas línguas simultaneamente, ou seja, é um sujeito no entremeio das línguas, que assume a língua materna como português, mas que inconscientemente é o alemão que lhe dá o repouso. Esse fenômeno ainda mostra que os modos de dizer e de se colocar do sujeito diante de objetos simbólicos são constituídos por ambas as línguas, o dialeto alemão e o português brasileiro. Para finalizar e retomando a Ayub, vale acrescentar que é na corporeidade discursiva que residem as resistências e as insistências das línguas em jogo, e o sujeito invariavelmente deve conviver com tais embates. Nós deixamos aqui as referências utilizadas para a elaboração do trabalho.